dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo de 3 salmos, né? O Salmo 91, 92, 93. O 91 muito conhecido, né? Que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A autoria dele é desconhecida, mas muitos atribuem a autoria a Moisés. Os judeus, o Talmud deles, dizem que esse salmo é de Moisés. Não podemos afirmar isso, porque isso é da cultura deles. Agora, é um salmo muito lindo, muito interessante, que infelizmente foi usado como patuá, né, por muitos anos pelos cristãos. Agora, o que diz esse salmo? Habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por que não é no Onipotente que eu vou descansar, mas é na sombra dele? A palavra sombra e imagem no hebraico é a mesma. Então, eu vou descansar na imagem dele. Colossenses 1,15 diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Eu acho descanso em Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. E habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele, então, é descansar em Cristo. E habitar é ter essa certeza que através da minha conversão em Cristo, eu fui reconectado ao Pai. E hoje, pela fé, eu tenho acesso ao Deus Todo-Poderoso em um mesmo Espírito. E a imagem de Deus, ela é Cristo. E é nele que eu acho descanso. E o salmista diz que o Senhor nos livrará da peste, da mortandade e do laço do passarinheiro. E o diabo, ele prepara sempre armadilhas. E nós temos que ver que ele vai usar esse salmo em Lucas capítulo 4, quando ele tenta Jesus ali no deserto. Ele diz: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guarde. Jesus ali naquela tentação, ele está vencendo como homem e está vencendo o diabo na palavra. Todo ataque do diabo, ele usa a palavra. Até o momento que o diabo também usa a palavra. E ele usa um pedaço do Salmo 91. Nós temos que entender que hoje no nosso meio há muitos falsos profetas que usam a palavra distorcida. O diabo pegou a palavra, distorceu a palavra. Um desses laços é a doutrina da predestinação calvinista, que todo mundo já é predestinado, tanto para o paraíso quanto para o lago de fogo. Ou seja, não importa o meu corpo, não importa os pecados que eu tenho, eu estou salvo pela graça de Deus, e se eu continuo praticando, eu sou um predestinado, eu vou subir. O diabo conhece Bíblia e deturpa a Bíblia para tentar te pegar. E hoje nós estamos do jeito que estamos, a santidade foi embora, tudo se foi perdido. Lá em Lucas 4, o diabo diz: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Você tem que aprender nessa manhã que Senhor não é você, é Deus. E no livro de Atos, o apóstolo Paulo diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Habitar no esconderijo do Altíssimo é estar em comunhão com os irmãos. 2 pedras vivas, nós temos um santuário. Nós temos o esconderijo do Altíssimo. Quando estamos congregando, o tabernáculo de Deus, ele é formado e você está ali no esconderijo do Altíssimo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Jesus está construindo esse lugar, essa morada do Altíssimo. E o Salmo 91, ele retrata aonde nós devemos estar, em comunhão com os irmãos, fortalecendo uns aos outros, carregando o fardo uns dos outros. Leia Hebreus capítulo 12, verso 12. Esse é o nosso papel, sermos bênção na igreja e sermos bênção no mundo. Aprenda com o Salmo 91, peça a Deus para te livrar da seta, da mortandade. Peça a Ele para te livrar do laço do passarinheiro. Jesus Cristo é Senhor, é Rei. Jesus Cristo veio como cordeiro, mas Ele volta como juiz. A doutrina da predestinação, a doutrina do amilenismo, do arrebatamento pré-tribulacionista, ela dá uma folga, ela cria uma asa grande. É o lobo em pele de cordeiro. Quando o lobo vem como lobo, você foge dele, você corre, você enfrenta. Mas e quando ele vem com pele de cordeiro? Não se deixe enganar. Tem ovelha que gosta de ser enganada. Ele não quer abandonar o pecado, ele não quer restituir o que ele tirou, ele não quer ser uma bênção, mas ele só quer ter.
E hoje eu vou te falar, tá difícil congregar, mas eu quero dizer, leia Hebreus 10, verso 24, não podemos deixar de congregar. O que está acontecendo hoje já está escrito na palavra. Leia 2 Tessalonicenses 2, 3, é necessário para a volta de Jesus, isso que você está vendo, uma apostasia, que a volta de Jesus concretiza. Então o Salmo 91, ele é um salmo muito lindo. O terror noturno também é outra coisa que tem acometido muitos crentes. A noite é a hora das trevas. A Bíblia diz que nós somos do dia e da luz, não somos das trevas e da noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E que a gente não deve andar em trevas. Então o Salmo 91, quem te livra disso é Deus. Quem te livra da peste é Deus. Quem te livra da mortandade é Deus. Leia Deuteronômio 28 e 29, você vai ver as bênçãos decorridas da obediência e as maldições decorridas da desobediência. Então, obedecer, o ABCD de Deus é obedecer. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você e te capacitou a cumprir a palavra. Aquilo que era impossível para você antes, hoje é possível, porque Deus mora em você e você deve sempre estar em comunhão, no esconderijo do Altíssimo, descansando na sombra dele, que é Cristo Jesus. E no Salmo 92 ele fala a prosperidade dos ímpios, mas que a gente não deve olhar para isso, porque dentro em breve eles murcharão e passarão como a erva. Que nós devemos descansar, confiar e colocar toda a nossa confiança no Senhor. Então hoje tem um monte de ímpio, podre de rico, aparentemente vivendo uma vida tranquila, e eles não têm Deus. Eles têm o príncipe desse mundo, que brevemente eles murcharão. Mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Você não deve viver pelo que você passa hoje, viva pelo fim. Vive cada dia como se fosse o último dia e coloque a sua esperança no Senhor. Leia Apocalipse 21, lá está a sua vitória. Mesmo que pareça que agora está tudo dando errado, Abacuque fala meio que a figueira não floresça, que não haja produto na vide, que o fruto da oliveira minta, que nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no meu Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você não é filho de Deus pelo que você tem ou deixou de ter, pelo você estar curado ou doente. Você é filho de Deus, porque está escrito, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4, fala daqueles que vão morrer na grande tribulação, decapitados pelo anticristo. Mas eles têm um lugar de honra. Mas a Bíblia diz que eles julgarão as nações e reinarão com Cristo os 1000 anos. Se você quiser achar a sua vida no céu, você vai perder ela aqui. Pois pegue a sua cruz e siga. Essa batalha você vence no joelho. Não abra mão dos seus sonhos, da sua fé em Jesus Cristo. Não abra mão de Jesus por nada. O Salmo 92, então, ele diz que os ímpios vão murchar, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse vai ficar eternamente. E no Salmo 92, ele diz que na velhice ainda darão frutos. Glória a Deus, né? Que nós temos ainda muitos frutos para dar para o Senhor. E na velhice continuaremos dando muitos frutos. E o Salmo 93, ele fala da majestade de Deus. E fala que na casa de Deus convém a santidade. E não é o que nós estamos vendo hoje, santidade. Muitos não sabem nem o que é religião. A palavra religião na Bíblia, religare, aparece 3 vezes, e dizendo que é você viver no mundo e não se contaminar, é você trabalhar no meio de corruptos e não ser corruptos, é você trabalhar no meio de mentirosos e não ser mentiroso, é você, aonde for, ser luz no mundo, sal da terra, e as pessoas não verem um evangélico, mas veem Cristo em você. A palavra santo, o kadosh, é separado. Você está blindado pelo Espírito de Deus, você é santo, separado. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, Pedro diz o seguinte: sejais santos como ele é santo, diz o Senhor. Muitos cristãos, esses da teologia da hipergraça,
falam que Deus não exige santidade, mas não é isso que está escrito. No Sermão do Monte, Jesus diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Leia Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação. Um grande abraço, tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe e continue te abençoando e guardando até a vinda de Jesus, para a honra e glória dele, em nome de Jesus.